Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Takeo, professor de Transformações Químicas da UFABC. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem de saúde. Neste vídeo a gente vai comentar alguns exercícios da lista, a parte 8, que são alguns exercícios de cinética ainda, tá? Vamos lá? Exercício 8.1. Enquanto 0,52 gramas de hidrogênio e 0,19 gramas de iodo são colocados em um balão de reação de 750 ml, aquecido a 107 Kelvin, eles reagem por um processo de segunda ordem e primeira ordem em cada reagente, em que a constante de velocidade é igual a 0,063 litros por mol por segundo, na lei de velocidade para a velocidade de formação de HI. Qual é a velocidade inicial de reação? Item A. Qual é o fator de aumento de velocidade de reação se a concentração de H2 na mistura for dobrada? Então, vamos tentar ilustrar mais ou menos o experimento. Você tem hidrogênio, você tem iodo, colocados no balão, aquecidos a 700 Kelvin, e aí ocorre alguma reação. Provavelmente essa reação, hidrogênio mais iodo, dando 2 de HI. Os dados estão aqui, massa de hidrogênio, massa de iodo, constante de velocidade, volume do balão e a lei de velocidade. Ele diz que é de ordem 1, ou de segunda ordem, mas de ordem 1 para cada reagente. E faltaram esses dois dados aqui, que são as massas molares. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, calcular a concentração, para a gente depois colocar aqui na equação de velocidade. Então, 0,52 gramas de hidrogênio. A gente sabe que para cada mol de hidrogênio equivale a 2 gramas de hidrogênio. E o recipiente é de 0,75 litros, porque a unidade que eu quero chegar é mol por litro, certo? Então, cancelo grama por grama, fica só mol por litro. E aí eu chego nessa concentração. Mesma coisa para o iodo, parto de 0,19 gramas de iodo. Eu sei que para cada 1 mol de iodo pesam 253,8 gramas de iodo. Esse iodo está no recipiente de 0,75 litros. Isso equivale em torno de 1 mol, arredondando, tá? E aí é só aplicar a fórmula. Então, velocidade igual a constante vezes concentração de hidrogênio elevado a 1 e concentração de iodo elevado a 1, tá? Substituindo os valores na fórmula, a constante de velocidade foi dada no exercício. Concentração de hidrogênio eu calculei agora, concentração de iodo também calculei. E aí você tem esse valor aproximado de velocidade inicial de reação, tá? Lembrando que essa equação da lei de velocidade relaciona apenas as velocidades iniciais, uma vez que você tem em mãos as concentrações iniciais dos reagentes. Qual será o fator de aumento de velocidade da reação se a concentração de H2 na mistura for dobrada? Bem, se você dobrar a concentração e ela está elevada a 1, a velocidade vai ser 2 vezes a velocidade anterior. Então você simplesmente dobra o valor de velocidade. 8.2. Ouro radioativo, ouro 198, é utilizado no diagnóstico de problemas renais. O tempo de meia-vida do isótopo é 2,7 dias. Se iniciarmos um processo de decaimento com uma quantidade de 5,6 mg de ouro 198, qual será a quantidade do isótopo após 64 horas? Então, tempo de meia-vida. O conceito de tempo de meia-vida é o seguinte, que uma vez que você passa o tempo de meia-vida, a concentração ou a quantidade da substância cai pela metade. Tá? Esse decaimento de ouro 198 é bastante conhecido. Ele decai emitindo raios, há um decaimento beta e há a formação de mercúrio 198. Tá? Então, depois de 2,7 dias, dos 5,6 miligramas de ouro, restam a metade. Então, 2,8 miligramas de ouro 198. Certo? E o resto é convertido em mercúrio 198, tá? Só que 2,7 dias, transformando em horas, equivale a 64,8 horas, tá? Então, ele quer saber quanto que é convertido em 64 horas. Então, eu fiz uma regra de 3 aqui. Se 64,8 horas, 50% é decaído, decai 50%, 64 horas decai X, tá? Então, a porcentagem de decaimento é 49,38%. Então, são 2,765 miligramas de ouro que decaem
e sobram 2,835 miligramas, tá? Então, a questão aqui, 64 horas é praticamente quase o tempo de meia-vida, tá? Então, aproximadamente vão sobrar 2,83 miligramas de ouro 198. Questão 8.3. Determine a constante de velocidade das seguintes reações de primeira ordem, expressas como velocidade de perda de ar. A indo a B, sabendo que a concentração de A decresce a metade no valor inicial em 1000 segundos. A indo a B, sabendo que a concentração de A decresce de 0,67 a 0,53 mols por litro em 25 segundos. Tá? São duas reações hipotéticas que a gente precisa descobrir a constante de velocidade. Tá? Na aula que eu dei essa semana, eu apresentei essa tabelinha relacionando as equações. Não precisa decorar, pessoal. Muitos são consequências da dedução da lei de velocidade integrada. Tá? Então, uma vez que você deduz a lei de velocidade integrada, você consegue descobrir a unidade de K, o gráfico linear, qual o gráfico em relação a tempo que dá um gráfico linear e o tempo de meia-vida. Tá? Bem, no item A, ele quer saber a constante de velocidade quando a concentração de A cai pela metade, ou seja, ele está falando de tempo de meia-vida. Tá? Então, ele está dizendo que o tempo de meia-vida dessa reação de A para B é 1000 segundos. Tá? Então, o tempo de meia-vida, se eu colocar aqui 1000 e isolar o K, você vai descobrir que o K é 6,93 vezes 10 a menos 4 segundos a menos 1. Tá? O item B, a gente pode usar essa fórmula ou o logaritmo newtoniano. Se você faz o logaritmo nos dois lados, você chega nessa equação também, que é idêntica a essa daqui. Tá? Eu gosto mais de usar logaritmo porque fica mais fácil de fazer os cálculos do que usar exponencial. Para mim, né? Questão pessoal. Então, ele quer saber que a concentração vai de 0,67 para 0,53 em 25 segundos. Então, praticamente todos esses exercícios é aplicação de fórmulas. Vocês vão perceber que não tem muito que agregar nesse exercício em relação à química, tá? Aos conceitos de química. É mais aplicação de fórmula, pessoal. Vai ficar um pouco maçante. Então, você substitui os valores de concentração no tempo t, 25 segundos, a concentração inicial e o tempo. E aí você isola a constante de velocidade, vai chegar nesse valor de constante de velocidade aqui. Ok? Questão 8.4. A decomposição do cloreto de sulforila segue uma cinética de primeira ordem e tem constante de velocidade 2,81, 10 a menos 3 minutos a menos 1, na lei de velocidade de decomposição a uma determinada temperatura. Se a concentração inicial do cloreto de sulforilo for 1,7 mol por litro, qual será a sua concentração após 10 minutos? Quanto tempo levará para a concentração de cloreto de sulforilo cair de 1,4 até 0,35 nessas condições? Quanto tempo levará para a concentração de cloreto de sulforila, seja 10% da concentração inicial? Então, de novo, a maioria dessas reações envolvem cinéticas de primeira ordem, então já pensando em usar essa equação para resolver esses três itens aqui, tá? Então, no item A, ele quer, considerando a concentração inicial de 1,7, então ele já substitui aqui a concentração inicial por 1,7. Qual será a sua concentração após 10 minutos? Então, o tempo põe o 10. Por que 10 minutos? Porque a constante de velocidade, olha a unidade aqui. Lembra que na aula passada pode ser segundos a menos 1, minutos a menos 1, horas a menos 1, depende muito da reação que você está analisando. Então, como a unidade da constante de velocidade é minutos a menos 1, a gente coloca o tempo também em minutos. E aí a gente só tem esse termo aqui para isolar, tá? Então, é puro cálculo. Então, isolando a concentração do cloreto de sulforila depois de 10 minutos, você vai chegar em torno desse valor aqui, que é 1,65 mol por litro. O item B tem uma pegadinha aqui. Se a gente usar o tempo de meia-vida, depois de um tempo de meia-vida, 1,4 vira 0,7 mol por litro. E depois, passado mais um tempo de meia-vida, vira 0,35, que é justamente o que ele quer. Então, se a gente lembrar da equação do tempo de meia-vida,
a gente vê que aqui o tempo necessário equivale a 2 vezes o tempo de meia-vida, tá? Então é simples. Então aplicando essa fórmula, que é facilmente deduzida a partir da lei de velocidade integrada, você chega nesse tempo de 493,3 minutos. Como é que eu cheguei nisso? Então, eu falei lá atrás que o tempo para que 1,4 vire 0,35 equivale a 2 vezes o tempo de meia-vida. Então, 2 vezes o tempo de meia-vida, 2 vezes ln de 2 dividido por k. ln de 2 é aproximadamente 0,69, dividido pelo k, que é 2,81, 10 a menos 3, fica 493 minutos, porque minutos por causa da unidade de k. Tá joia? O item C acabei não fazendo, pessoal, desculpa. Mas é bem simples, é só substituir. Vamos voltar aqui. Aqui você põe 0,1 de A0 menos ln de A0 igual a menos kt. Você cancela, você divide, você junta os ln's, né? Fica ln de 0,1 igual a menos kt. O k você já tem, você vai isolar o t, tá? Vamos para o próximo slide. Questão 8.5. A reação de decomposição do peróxido de nitrogênio no N2O5 é de primeira ordem, com constante de velocidade igual a 3,7 10 a menos 5 segundos a menos 1 em 298 Kelvin. Qual é a meia-vida em horas da decomposição de N2O5 em 298? Se N2O5 inicial é 0,0567 mol por litro, qual será a concentração de N2O5 após 3 horas e meia? Quanto tempo em minutos passará até que a concentração de N2O5 caia de 0,567 a 0,0135 mol por litro? Então é outra questão muito parecida com a questão anterior. Sabendo que a reação é de primeira ordem, de novo, a gente pode usar a equação de tempo de meia-vida igual a ln de 2 dividido por k para descobrir o item A. Tá? Por quê? ln de 2 é uma constante de velocidade é dada no exercício, só que tem uma pegadinha, pessoal. Fazendo essa conta, você vai chegar em 18.733 segundos. É a resposta final? Não. Ele está descobrindo em horas. Ele quer saber quantas horas, o tempo de meia-vida é em horas. Então, você precisa ainda converter segundos para horas. Isso vai equivaler em torno de 5,2 horas. Tá? Para o item B, você usa a equação de lei de velocidade integrada, de primeira ordem. E é aplicação de fórmula, pessoal, não tem muita novidade nisso. Então, você substitui a constante de velocidade, concentração inicial de 0,0567. A constante de velocidade é dada no exercício. E o tempo está aqui. Só que tome cuidado, pessoal, que aqui está em horas. E a constante de velocidade está em segundos, então a gente precisa passar 3,5 horas em segundos, tá? Então, substituindo os valores, concentração inicial, constante de velocidade, tempo em segundos, 12.600 segundos equivale a 3,5 horas. Isolando, então, a concentração no tempo igual a 3,5 horas, você vai chegar nesse valor de concentração aqui, tá? Uma dica, pessoal, se você vê que usa-se lei de velocidade em relação ao reagente e você obtém valores de concentração acima da concentração inicial, é porque você errou alguma coisa. Ou um sinal de menos, ou você esqueceu algum detalhe. E, via de regra, as concentrações em determinados instantes tem que ser sempre menores que as concentrações iniciais, certo? Item C. Quanto tempo em minutos passará até que a concentração de N2O5 caia de 0,0567 a 0,0135? É a mesma aplicação de fórmula, só que com uma outra incógnita agora. Agora você tem esse item, esse termo, você tem esse valor e você tem um K e você simplesmente precisa isolar o T. Então, 0,0135 é a concentração no tempo que eu quero saber. A concentração inicial 0,0567 é igual a constante de velocidade, vezes o tempo. Aí é só isolar o tempo. A dica que eu dou aqui para quem faz os cálculos na mão é dividir
ln da subtração, ln menos ln é igual a ln da divisão. Então, dividindo esse termo por outro, você vai descobrir, e isolando t, você vai descobrir um pouquinho mais rápido o valor de t, que é 38.786 segundos. Só que o exercício quer saber em minutos, então você converte isso para minutos, dá em torno de 646,4 minutos, ok? Exercício 8.6, a meia-vida da decomposição de primeira ordem de um reagente A é 355 segundos. Qual é o tempo necessário para que a concentração de A caia até item A, 1/4, item B, 15% do valor inicial, item C, 1/9 da concentração inicial. De novo, outro exercício muito similar, porque a gente só está lidando com reações, leis de velocidade de primeira ordem, né? Então, ele diz que o tempo de meia-vida de decomposição é 355 segundos. Então, substituindo o t por 355, t meio 355, a gente já consegue achar a constante de velocidade, que é uma coisa que a gente precisa para resolver os outros dois itens. Item A. Para resolver o item A, B e C, a gente aplica então a fórmula da lei de velocidade integrada de novo, porque a lei de velocidade integrada relaciona as concentrações iniciais, as concentrações no instante t e o tempo. Então, seria a fórmula matemática relacionada à velocidade instantânea vinculada à lei de velocidade. Então, ele quer saber, aqui já substituindo os valores, quanto tempo demora para que uma concentração inicial caia, vai até 1/4 da concentração inicial. Então, concentração no tempo t é a concentração que eu quero, que ele fala que cair até 1/4, é igual a kT. A gente não tem o valor da concentração inicial, não precisa, pessoal. Porque se você observar aqui, de novo, ln da subtração é igual a ln da divisão. Ln menos ln, desculpa, é igual a ln disso dividido por isso. E aí você vai ter, praticamente, esse tempo aqui, você vai chegar nesse valor aqui, ln de 4 dividido por k, o k você já tem, e aí você descobre o valor do tempo. 15% é 0,15 de A0. De novo, ln menos ln, você pode fazer ln de 0,15 A0 dividido por A0. Corta o A0, você vai chegar no valor de ln de 0,15 dividido por menos k, tá? Isolando o t rapidamente aqui. 1/9 da concentração inicial, ou seja, ele quer saber o tempo necessário para que uma determinada concentração caia, vai até 1/9 da concentração inicial. Mesma coisa. Então, dividindo, cortando a concentração inicial pela concentração inicial, você vai chegar em ln de 9 dividido por k, tá? Isso aqui não são fórmulas, pessoal, são consequências do cálculo oriundo dessa equação aqui, tá? Dessa e dessa. Ok? Questão 8.8. O etano C2H6 forma saques radicais CH3 em 700 graus Celsius em uma reação de primeira ordem, para a qual a constante de velocidade é 1,98 horas menos 1. Qual o tempo de vida da reação? Calcule o tempo necessário para que a quantidade de etano caia 1,15 10 a menos 3 até 2,35 10 a menos 4 em um balão de reação de 500 ml em 700 graus Celsius. Certo? Ótimo. Então, você começa aqui com o tempo de meia-vida, substituindo o K, você chega nesse valor aqui. Tá? Ln de 2 é 0,9693, tempo. Cuidado com a unidade do K. O item B, de novo, a aplicação dessa fórmula da lei de velocidade integrada. Tá? Aqui eu fiz errado, porque eu já estou pressentindo que eu esqueci um detalhe aqui, que é o volume do balão. Então, tá errado isso aqui, pessoal, pode desconsiderar isso. Falta dividir pelo volume, que é meio, tá? Mas, se não me engano, pelos cálculos aqui, eu acho que vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, não é isso aqui não é um valor de concentração. Aqui é apenas o número de mols, então faltou dividir pelo volume, que é meio. Aqui dividir pelo volume, que é meio, que no final eles vão ser cancelados, mas acredito que vai cair no mesmo
no mesmo resultado. 8.9. Considerando que os dados seguintes foram obtidos para a reação 2HI, dando H2 e HI2 em 580 Kelvin, determina a partir do gráfico a constante de velocidade e B, a lei de velocidade única. Então aqui vocês vão ter que plotar o gráfico, pode plotar na mão, no Excel, tá? É óbvio que na prova não vai ter como usar computador, então provavelmente vai ser na mão. Então, o que eles estão sugerindo? Aqui já estão os dados das concentrações em função do tempo. Aí você precisa fazer o ln da concentração para preencher essa coluna. E aqui 1 sobre a concentração para preencher essa coluna aqui, tá? Então você faz 1 sobre cada uma dessas concentrações para preencher aqui. E ln disso aqui para preencher essa coluna aqui. Para que tudo isso? Para você saber se o gráfico de concentração por tempo é linear, ou se o gráfico de ln da concentração por tempo é linear, ou para saber se o gráfico de 1 sobre a concentração pelo tempo é linear. Por quê? Lembrando da aula passada, a gente viu que os gráficos, para que ele seja linear, uma reação de ordem zero, simplesmente um gráfico da concentração pelo tempo, significa, se ela for linear, é uma reação de ordem zero. Se o ln, um gráfico de ln por tempo, for linear, é uma equação de primeira ordem. Se a equação de 1 sobre a concentração pelo tempo for linear, a reação vai ser de segunda ordem, tá? Então, calculando aqui e plotando os gráficos, vocês vão perceber que o gráfico de 1 sobre concentração pelo tempo é o que dá o mais linear dos 3 gráficos, certo? E aí, calculando a inclinação, a gente vai chegar nesse valor aqui, que provavelmente é o K, tá? É o K. Por que isso aqui já é o K? Porque, olhando essa equação aqui, da lei de velocidade integrada para a segunda ordem, a gente está relacionando 1 sobre concentração pelo tempo. Isso vai dar uma equação de reta cujo coeficiente angular é a constante de velocidade, tá? Ok? Aqui está pedindo lei de velocidade única, então a lei de velocidade de segunda ordem é igual a V, esqueci de colocar aqui, V igual a K vezes concentração de HI elevado ao quadrado, tá? Porque é uma reação de segunda ordem. E a constante está aqui, ok? 0,0078. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha esclarecido alguns pontos sobre esses exercícios da parte 8. Tem alguns exercícios que eu não comentei, porque envolve já um conceito de equilíbrio que ainda não dei em aula. Então, a partir do momento que abordar os conceitos de equilíbrio químico, talvez eu consiga resgatar alguns exercícios que ficaram para trás envolvendo equilíbrio e cinética junto. Ok, pessoal? Bons estudos. Amanhã a gente se vê na live, provavelmente vai ser pelo Google Meet de novo, tá? Não esqueçam, amanhã às 7 horas a gente vai ter a terceira aula de cinética, mas já linkando com um pouco de equilíbrio, já falando um pouco de equilíbrio químico, tá bom? Até mais, pessoal. Bons estudos. Tchau.